Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, você que parou um pouquinho para ouvir esta pequena mensagem, esta pequena reflexão. Eu estou me dirigindo a pessoas que, em primeiro lugar, têm a sua crença em Deus, creem em Deus, creem no poder de Deus, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência. E em segundo lugar também naquela pessoa que, por mais que não tenha uma crença tão arraigada em Deus, da forma que eu acabei de falar, ela tem uma fé de que algo sobrenatural, algo espiritual, rege toda a humanidade. Então, dentro desse parâmetro, eu quero pensar com você o que está acontecendo com as nossas vidas nos últimos tempos. Não é diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, mas o que se instaurou sobre as nossas vidas e consecutivamente tem sido lançado sobre as nossas vidas, em particular sobre as nossas mentes, é justamente o medo. Não um medo normal, não é um medo que o ser humano possui como um dispositivo que nos leva a ficar alarmados e tomar cuidados. Esse é o medo salutar, sadio, todo humano deve ter medo, senão ele se torna um inconsequente. Então o medo é um alarme, de maneira basilar, que desperta ou dispara em nós para que tomamos posições, ações e atitudes para nos proteger, proteger outros e assim sucessivamente. Mas um medo que nos levou a nos paralisar a nossa fé, paralisar a nossa vida, paralisar a nossa esperança, paralisar a nossa maneira de pensar. Entenda que de algum tempo para cá, nós estamos nos furtando de fazer certas coisas com medo de algo que possa acontecer loucamente, destruir a nossa vida ou a vida da nossa família. Temendo a homens que são igualmente mortais como nós, falhos e fracos como qualquer um de nós. Veja, eu quero pensar com você, usando como texto base para a nossa reflexão, justamente o texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Então, Lucas 12, 4 vai dizer o seguinte: e digo-vos, amigos meus, Jesus falando, não temas os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que pode vos matar e depois de vos matar tem poder para lançar no inferno a vossa alma. Sim, vos digo, a este temei. Então, Jesus Cristo está nos dizendo claramente que nós precisamos diminuir essa celeridade com a qual a nossa alma tem sentido temor de homens, de coisas humanas, de coisas deste mundo terreno. E nós devemos concentrar o nosso temor justamente em Deus, naquele que tem o poder para tirar a vida e tem o poder para lançar essa vida no inferno ou até mesmo tirá-la de lá. Então, um homem não deve temer o outro, seja ele quem for, porque todos os homens são iguais, adoecem, sangram, sente dor, sente fome, sede. Então, homem não teme ao outro homem, o que ele possa fazer, porque da mesma forma que um homem pode agredir o outro, ele pode ser agredido, da mesma forma que ele pode esfaquear o outro, ele pode ser esfaqueado, da mesma forma que ele pode ser alvejado por um tiro, alvejar alguém com um tiro, ele pode ser alvejado. Então Jesus diz que não devemos temer ao homem, e essa palavra temer aqui, nesse verbo, ele não está dizendo somente da questão de respeitar a Deus, não, ele está falando de medo mesmo, o medo que se abateu sobre você, talvez, impediu de você
a lidar com pessoas, impediu de você ir à sua igreja, impediu de você cultuar, impediu de você a propagar o Evangelho, impediu de você fazer o que você fez de melhor na sua vida até agora. Então, na verdade, nós precisamos entender que nós não tememos a Putin, a Biden, não tememos a Macron, não tememos a Bolsonaro, não tememos a quem quer que seja. Nós tememos somente a Deus e aquilo que Deus pode fazer. Não é assim? É claro, a Bíblia vai dizer claramente, em Romanos capítulo 13, versículo 7, ela diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, respeitar, obedecer autoridades e leis, isso é um papel do cristão, é um papel do homem, do cidadão. Obedecer a autoridades constituídas, desde que ela esteja também dentro da lei, é verdade, né? Isso é um papel nosso, mas isso não quer dizer ter medo de ninguém, não é assim? Agora, esse medo exacerbado que tem nos levado a travar a nossa vida, ele deve ser banido. Isto é uma dissuasão do diabo, do Satanás. Veja, o diabo está tentando e está conseguindo dissuadir pessoas que creem em Deus. A dissuasão é levar a pessoa a pensar diferente do que ela pensa, a deixar de fazer aquilo que ela faz ou que está intentando fazer. Então, quando você deixa de pensar em adorar a Deus, a ir à igreja, a fazer um trabalho social, a viver a sua vida de maneira mais arregalada, esplendorosa, o diabo está dissuadindo você a viver numa prisão, numa clausura de medo. Ele está dissuadindo você da sua fé, daquilo que você aprendeu, daquilo que você crê. As pessoas estão deixando de crer na palavra de Deus para crer em tudo que é palavra. Palavra que vem pelo Facebook, palavra que vem pelo WhatsApp, palavra que vem pelas mídias, as grandes mídias, né? Os telejornais, que muitas das vezes mentem para nós, não sempre, mas na maioria das vezes mentem para nós, tentando nos dissuadir de ser o que Deus nos fez ser. Então nós estamos crendo mais no que o homem está dizendo do que o próprio Deus disse. Que isso? Que loucura! Afinal, você crê em quem? A sua fé está posta em quê? Um exemplo clássico disso é Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta dissuadir a Jesus, mostrando algumas coisas concretas, tentando fazer com que Jesus deixasse de crer naquilo que ele aprendeu, a palavra de Deus, para crer naquilo que o diabo estava mostrando. Então o diabo está mostrando um cenário para todos nós, para que nós venhamos a deixar de crer na palavra de Deus e crer naquilo que ele está mostrando de maneira concreta. Só que o concreto que ele está mostrando não é o real. O real é aquilo que Deus prometeu para você e para mim. Certo? Então, dessa forma, ele tenta também, além de dissuadir, ele tenta persuadir, que é diferente. Se dissuasão é tentar levar você a deixar de fazer e deixar de pensar o que você tem pensado e feito, a persuasão é tentar levar você a pensar outra coisa e fazer outra coisa. Então, quando você começa a ficar paralisado na sua vida, quando você começa a ficar totalmente paralisado em fazer o que você tem feito, o que você sempre fez, o que você sempre crê por causa do medo, o diabo está persuadindo você, através de muitas falas, a fazer o que ele quer. Entenda, Jesus Cristo nos fez determinadas promessas que são imutáveis. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 34. Veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, querido, quero encerrar por aqui, chamando a sua atenção para que você deixe de ser persuadido
a ter um medo que está gerando em você um pânico e paralisando a sua vida. Chamar a sua atenção para você deixar de ser dissuadido de fazer o que você tem que fazer, o que Deus lhe mandou. Certo? Nós somos totalmente seguros do que temos que fazer a nível de obediência a autoridades, às leis, mas o medo de homem nenhum pode nos paralisar e nos tomar. Ok? Eu creio que há doenças, porque tive doente até um dia desse. Tenho pessoas na minha família que está doente com vírus ou com outro tipo de patologia. Creio nas leis, até porque a minha profissão me levou a obedecer leis e ordens, mas temer somente a Deus. Não seja paralisado pelo medo de homens. Ok? Deus te abençoe e tenha um excelente dia.